vamos retomar o nosso estudo em Lucas 21, capítulo 21. Estamos no verso 19. E aí nós temos: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, a palavra de hoje, nós vamos tentar ensinar aos irmãos, à igreja, o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Não pergunte a mim quando Jesus voltará. Nós não vamos saber o dia, o mês, o ano. Mas nós vamos discernir as épocas. Nós precisamos discernir. Deus quer nos dar discernimento acerca dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Entretanto, algo que Lucas nos chama a atenção é que exigirá de nós, esses últimos dias exigirão de nós perseverança. Então, essa perseverança é porque nós vamos enfrentar esfriamento, vamos enfrentar desânimo, vamos enfrentar um desmantelamento do sistema econômico, vamos enfrentar um desmantelamento que nós já estamos vendo dos valores morais, dos valores de Deus, um desmantelamento. Vamos perceber na igreja, na cristandade, uma apostasia, o que é uma apostasia, um desviar-se da fé genuína. E isso, tudo numa panela, exigirá de mim e de você perseverança. Então, é uma brincadeira que nós falamos, os antigos diziam isso: veja aonde eu e você vamos amarrar o nosso cavalo. Alguns dizem o nosso burro, né? Mas vamos usar o cavalo que é mais bonito, mais chique. Então, nós precisamos de perseverança. Agora, outro ponto aqui importante é o verso 26 que Jesus traz aqui, que haverá homens, veja, o 25 e 26. Eu não vou aqui me deter nos sinais, no sol, na lua e nas estrelas. Isso aqui tem uma leitura muito complexa, porque podemos pensar, uma guerra nuclear, uma bomba atômica de proporções geográficas em vários lugares, né? Não apenas um lugar, que chegue a atingir vários lugares, deixando verdadeiras cidades, como o caso de Nagasaki, Hiroshima, que ficaram dias até a fumaça da explosão se dissipar. Então, eu não vou entrar nesse aspecto. Eu quero chamar a atenção a algo que me incomodou esses dias, de domingo para cá, pensando quanto mal de ansiedade as pessoas estão sofrendo aí fora. E essa ansiedade está gerando nas pessoas depressão, pânico, toque, medo, remédios de tarja preta, clínicas psiquiátricas e psicanalíticas lotadas de pacientes buscando ajuda. E como naquela época não existia o termo depressão, como naquela época não existia síndrome de pânico, existia o fato, mas não existia a terminologia. Dê uma olhada o que é que o evangelista Lucas diz para nós. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações. Então isso mostra o nível de ansiedade que as pessoas enfrentarão. As pessoas vão enfrentar essa situação. Bem, se os de fora não têm estrutura, espera-se que pelo menos os cristãos, discípulos de Cristo, não se deixem levar por esta ansiedade. Uma ansiedade, um medo de morrer. Um medo como nós estamos vivendo agora no Rio de Janeiro, que as pessoas saem de casa, mas não sabem se voltarão. Uma total insegurança, né? E essa insegurança nós não podemos atribuir que é um problema só do governo atual. Isso é uma consequência da sociedade. E isso está em todas as nações, em todos os lugares. Você veja, leve também a mesma situação para os Estados Unidos. Não há segurança também, quem tem filhos, pensar que numa cidade, num país onde você pode usar arma, também seu filho pode ficar vulnerável a um homicídio, né? A um latrocínio, seja lá o que for. Não tem lugar seguro. Então ele fala aqui, angústia entre as nações. Outro ponto, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Então, hoje mesmo, né, esse temporal ontem que teve em São Paulo, essa chuva, né, nós tivemos ali uma criança que desapareceu, não sei se foi encontrado já o corpo ou ela viva, eu não sei, não vi no jornal hoje à noite. As tragédias que aconteceu agora no interior de São Paulo, muita chuva, metade da casa cheia de água, o rio encheu ali a cidade. Isso leva nas pessoas o quê? O desespero. Então você tem que pensar que isso também pode chegar a nós cristãos, sim ou não? Nós enfrentamos aqui em 2016, esse teto voou, naquela época que passou aqui o furacão, que alguns nem entenderam que era um furacão. Mas centenas de casas aqui em Sousas e na região foram dizimadas. E se as pessoas não têm um seguro residencial? As casas que foram atingidas, a maioria delas eram de pessoas de classe média, que talvez tinham um seguro. Mas eu conheço situações desse acidente aqui em Campinas, que as pessoas não tinham condições de pagar pelas despesas que o desastre natural teve. Então isso gera mais ainda, além dos desastres ambientais, né, um desastre econômico que leva desemprego em massa. E nós temos pensado que a crise diminuiu, né? O consumo está chegando, tal, mas nós sabemos que as coisas não melhoraram de fato, de modo nenhum. Eu não quero ser pessimista, mas o cenário para frente é trágico, é promissor. Mas não precisamos ficar tristes não, porque Daniel diz assim, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Povo que conhece ao seu Deus. E Deus proverá. E Deus cuidará dos seus profetas. E quando Elias não tinha água, mas no ribeiro de Sarepta secou o rio, Deus mandou a viúva do INSS sustentar um homem solteirão. E quando faltou comida, Deus mandou um urubu levar carne vermelha no bico e entregar para Elias. Para mostrar que em tempos de crises, Deus sustenta os seus profetas. Talvez ele não vai nos dar, com certeza ele não vai nos dar caviar, ele não vai nos dar coisas que a nossa alma, em detrimento das seduções e dos fetiches deste mundo, ela cobiça, ele não vai nos dar isto, mas ele vai nos dar o básico e o essencial. Para que possamos dizer, fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, é tempo de nós pensarmos nessa palavra de hoje, primeiro, perseverança. Lucas 21, 19. Depois pensarmos em Lucas 21, 25. A perplexidade e a angústia entre as nações. Foi essa palavra que eu fui impactado de domingo para hoje. Não tem pânico aqui, não tem síndrome de pânico, não tem depressão, mas quem disse a você que todas estas coisas não começam com uma simples ansiedade? E uma ansiedade não tratada, não resolvida, é o que tem levado muita gente às drogas, à prostituição, ao consumo, à bebida, ao sexo promíscuo, pervertido, à busca de tantas coisas. E o pior, o vazio existencial continua. Porque nada destas coisas vai nos preencher. Então, veja o versículo 26, que vem mais um outro nível de depressão. Haverá homens que desmaiarão de terror. Soubemos até agora, não foi por causa disso que ele morreu, mas um pastor que estava no púlpito morreu no púlpito. Estava pregando, caiu, já foi para a glória. Está ótimo, porque pelo menos já estava carimbado o passaporte para a eternidade. Mas e os que não têm? E os que não têm estrutura? Os que não têm base? Os que não têm âncora, suporte? Outro ponto, verso 26. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, como os prognósticos são maus, como o cenário é pessimista para frente, e porque elas não têm estrutura, elas não têm esperança. E porque não têm esperança, em que elas vão perseverar se elas não têm uma base suficiente?
E aí o evangelista diz, pois os poderes dos céus serão abalados. É nesse cenário de insegurança, de instabilidade, de medo, de pânico, de pavor, de ansiedade, de remédios para nos dar um certo, né, um certo bem-estar que não resolve, é só um paliativo. É que, diz o versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Qual foi o remédio que Jesus nos deu quando nós enfrentarmos isto? Ele deu um remédio. Não é Rivotril. Não é Lexotan. O remédio é o próximo versículo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, não é para você entrar em desespero. Desespero é o que as pessoas terão, aquelas que não conhecem o que Deus falou, o que Deus revelou. Mas quando nós começarmos a enxergar estes sinais, é para nós levantarmos as nossas cabeças e dizermos, a nossa redenção se aproxima. Redenção no sentido de resgate final. Naquele dia, quando ele voltar, é que os nossos corpos corruptíveis que são levados ao sofrimento, né? Esse corpo nosso, ele é corruptível. Esse corpo nosso, diz a Bíblia, geme e chora. Mas quando o Senhor vier, ao som da trombeta, com o arcanjo de Deus tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Em quê? Em corpos incorruptíveis. E aí já não haverá mais dor. Já não haverá mais angústia. Porque corpos incorruptíveis não provarão a morte e a angústia. É nesse cenário que o Senhor voltará. Mas ele disse, olhem, vejam, alegrem-se não pelos fatos que estão acontecendo, pela vinda do meu filho que reinará e que ele virá em breve, quando olharmos este cenário trágico. E é por isso que nós temos que estar congregando sempre, estudando a palavra, buscando ouvir o que Deus tem falado ao nosso coração, porque nós não sabemos quando o dia mau virá. Nós não sabemos. Aliás, Paulo disse, revestivos de toda a armadura de Deus, Efésios 6, para que possais resistir no dia mau. Você sabe quando é que o dia mau virá? Não sabemos. E a nossa esperança é que o Senhor encontre em nós a perseverança. E a perseverança também depende, em certa medida, do nosso coração, no que diz respeito a fazer o que aquelas 5 virgens fizeram. Tomar o óleo. Tomar o azeite. E pensar que o azeite não é falar em línguas. Não é gritar, não é sapatinho de fogo. O azeite é para acender as nossas lamparinas, para que na hora das trombetas nós possamos encontrar a direção na escuridão como uma luz que vai clareando o caminho para mostrar aonde eu devo agir e por onde eu devo passar. Amém? Que Deus encontre na sua vida, na minha vida, essa lamparina. Eu não sei como está o seu coração. Os dias são difíceis. Deus sabe o termômetro de limites de cada um de nós. Mas o que vamos ver agora são 3 derramamentos de Deus sobre a terra nos últimos dias. Os 2 primeiros são bons. O último derramar, quer dizer, o último não na sequência, no sentido de que ele acontecerá por último. Mas esses 3 derramamentos que estão por vir sobre a terra, possivelmente acontecerão simultaneamente no planeta. Acontecerá avivamento na igreja, um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Amém, queridos? Acontecerá um derramar do Espírito sobre a casa de Israel física, povo judeu, para cumprir a profecia de Romanos 11, que todo Israel será salvo. E Deus se revelará à casa de Israel. Embora Deus não tenha 2 povos, Deus só tem um povo, a igreja. Mas o povo de Israel precisa conhecer o evangelho e fazer parte da igreja.
E esse derramar do Espírito também é citado em Zacarias, que Deus vai trazer um derramamento do Espírito sobre o povo de Israel. Haverá um derramamento do Espírito sobre toda a carne, sem precedentes, um grande e último avivamento. E nós não vamos agendar avivamento, isso quem traz avivamento é Deus. Mas o último derramar são as taças da ira de Deus sobre a terra, como instrumentos de acorde para as nações. Então vamos com calma, vamos primeiro ver o bom, o que é bom, e vamos ver aquilo que aparentemente é ruim. Mas quem prova da disciplina de Deus antes da vinda dele e se arrepende, entenderá que não foi fel, foi mel. Tenho certeza que quando terminar essa tribulação sua aí, você está enfrentando, você vai dizer, eu achei o tempo todo que era fel. Hoje eu entendo que foi mel. E muitos na grande tribulação se converterão ao Senhor em meio às taças da ira de Deus que Deus trará sobre a terra como juízo para despertar as nações. Então, anote aí essa aula, vamos para os 3 derramamentos. Primeiro ponto, pode passar, vamos abrir em Zacarias, capítulo de número 12, verso 10. Nós temos aí na tela anterior sobre o derramamento do Espírito Santo no fim dos tempos. 2 delas têm a ver com o reavivamento e a terceira tem a ver com juízo. Então é muito importante a gente ponderar. São 3 derramamentos e vamos ver um por um desses derramamentos. Então abramos nossas Bíblias em Zacarias. Zacarias, para quem não sabe, é um profeta do Velho Testamento e ele tem muitos paralelos, o seu escrito, a sua narrativa com Apocalipse. Então existem alguns livros do Velho Testamento que são verdadeiros paralelos com aquilo que está no Apocalipse. Então nós temos Daniel, é um livro excelente para você estudar. Livro muito... É verdade, você vai dizer, eu tenho dificuldade de estudar Daniel, né? Não tem problema. Hoje mesmo eu estava falando sobre as 70 semanas de Daniel e quanto mais eu explicava, as pessoas mais tinham dificuldade de entender, porque elas não sabiam que eram 70 semanas de Daniel. Então é uma complexidade muito grande, mas não é tão difícil também, dá para entender. Mas você olha, Daniel, Zacarias e outros profetas, são profetas apocalípticos. E o profeta Zacarias é um profeta que nos chama a atenção muito sobre a vinda de Cristo, principalmente trazendo a cidade de Jerusalém como um ponto-chave na volta do Senhor na segunda vinda. Então vamos abrir primeiramente em Zacarias, capítulo de número 12, verso 10. Esse é o primeiro derramamento. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei. Então, marque o verbo derramarei. Então, é um derramar. É um derramamento. Tá bom? Preste bem atenção aqui. Não perca de vista isso. Para de pensar no seu problema. Sai da sua raia. Agora. Vem agora para a raia do Espírito Santo. Vem agora para o plano de Deus. Para de se preocupar com os seus problemas. Pense agora no que Deus está preocupado. Deus também está preocupado com você, mas Ele está preocupado em muita coisa, salvar muitas vidas. E aqui é um ponto importante. É o primeiro derramamento, quer dizer, primeiro do nosso estudo. Porque, como eu disse, não tem uma ordem de como isso vai acontecer. Pode acontecer simultaneamente, ou talvez já está acontecendo simultaneamente em partes desse planeta. Eu estou aqui no Brasil, Campinas. E o que está acontecendo agora na Rússia? Só Deus sabe. Na Europa, na Austrália, na Oceania, na Ásia, na África, tanta coisa está acontecendo. Então, verso 10 diz, eu colocarei e derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Faça a pergunta ao texto. Ele vai colocar o Espírito de graça e de súplica sobre quem? Não é sobre o Brasil, sobre a casa de Davi. Davi era da tribo de Judá. Judá gerou a terra da Judéia. Passou a se chamar aquela terra, terra da Judéia. Então Deus está falando que Ele vai trazer um derramar do Espírito de graça e de súplica, suplicar pelo Messias. E olharão, veja, esse derramamento
que ele vai trazer sobre a casa de Judá, vai, como consequência, gerar o quê? Um quebrantamento no povo de Israel. Porque, veja, ele diz, olharão para aquele a quem traspassaram. Como Zacarias está escrevendo para o povo judeu, aqui não existia igreja. Então ele está se referindo a quem? Quem chegou a traspassar Jesus, a traspassar Jesus na cruz? O povo judeu. Rejeitou o Messias. Mas Zacarias está afirmando que o derramar do Espírito será, o derramar de graça, do Espírito de graça, de súplica sobre a casa de Davi. Olharão para aquele que eles mesmos traspassaram e depois pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Imagina, você perdeu seu filho unigênito. É uma dor terrível. Terrível. Agora, traga a metáfora. Eles vão chorar por reconhecer naquele dia que aquele que eles rejeitaram durante 2000 anos é o Messias deles. E eles vão se voltar para ele. Hoje eu ouvi um testemunho lindo de um judeu. Pai dele viveu lá no Holocausto, no sistema da guerra nazista. E ele era socialista, era um judeu que não cria em Deus. Comunista socialista. E o filho dele, que hoje já deve ter uns 60 anos, como judeu, perdeu tudo. Não estava dando certo o restaurante, tinha muito patrimônio, muita riqueza. Perdeu tudo. E conheceu um judeu messiânico em Tel Aviv, em Israel, e se converteu. E hoje trabalha num grande ministério, o Ministério do Asher, aquele Revival Israel, que é aquele judeu que nós sempre trabalhamos aqui, que é um homem que Deus levantou e que tem alcançado muitos judeus. E ele é apenas só um exemplo do que Deus vai fazer com muitos israelitas nos últimos dias. Então, o primeiro ponto aqui é, eles vão chorar como unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Porque ele está fazendo uma comparação de que quando esse espírito de graça e de súplica vier sobre quem? Não é sobre a igreja, as nações, os gentios, sobre a casa de Davi, sobre Israel, físico. Porque às vezes nós achamos que todo o povo de Israel é um povo assim queridinho de Deus. Mas Paulo diz em Romanos que judeu e gentio, livres e escravos, plebeus e cidadãos, né? Pobres e ricos, né? Gregos e gentios, judeus e gentios, pobre e rico, escravo e livre, homem e mulher, todos são um em Cristo, se estiverem em Cristo. Mas todos estão separados de Deus, e se todos se converterem, estão salvos em Cristo. Mas se não estão em Cristo, estão todos separados de Deus, como diz Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? Então, não há privilégio. O único privilégio que o povo judeu tem é que deles vieram as alianças, do povo judeu veio a revelação, dele veio o Messias, dele veio a Torá, a palavra revelada, Moisés, né? Davi. Então, a revelação veio, o próprio Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. João 4:22. Entretanto, não é porque é judeu que está salvo. Só há salvação quando eu creio na obra salvífica de Cristo. E eu não tenho dúvida que assim como muitos de nós chegamos a Cristo pela dor, muitos israelitas virão a Cristo pela sinuca de bico de Yahvé. Deus tem o seu modus operandi de tratar. Aqui é o primeiro derramar. Sobre quem? Sobre o derramamento. Sobre a casa de Davi. Então marque aí o verso 10, sobre a casa de Davi. Veja que o verso 11 diz, naquele dia será grande o pranto. Meus irmãos, essa verdade, ela pode ser paralela em nossa vida. Muitos dos nossos vizinhos e amigos,
Ou vão acordar na eternidade sem chance alguma pela morte? Ou quando naquele dia se quebrantarem diante de Deus e olharem os anos que se passaram, que nós falamos do amor de Deus para eles, eles dirão: por que não abraçamos esse evangelho há tantos anos atrás, quando aquele irmão e aquela irmã falavam para nós? Isso vai ser de um grande pranto. Não é somente para israelitas, também para nós. Eu senti isso quando eu me converti ao evangelho, quando eu pensei, meu Deus, apesar de ainda jovem, se minha mente tivesse o privilégio de desde tão cedo estudar a palavra. E quantos postergam essa conversão para 80 anos? 60. Uma vez uma ovelha lá em Maceió, ovelha não, ela não era convertida ainda, não era um bode, não era uma ovelha. E aí ela disse assim, não, eu acho que eu vou entregar minha vida a Cristo na velhice. Se a senhora chegar lá. A senhora não sabe se vai chegar lá. A senhora não sabe se vai chegar lá. Então é importante a gente pensar sobre isso, não postergue, porque depois você não vai me ver mais, talvez você não vai encontrar aquela pessoa que você já pregou há muitos anos. E aí quando ela encontrar, ela vai dizer, e aí o pranto é até de gratidão. Senhor, eu te agradeço porque eu tive a oportunidade agora de o Senhor me chamar mais uma vez e eu aceitar. Mas o Senhor lá atrás bateu a porta e eu deixei esse tempo ser postergado. Então eu diria, é muito importante a gente pensar nisso. E agora, à luz desse derramamento, não está ali na tela, pode deixar aí na tela como está. Vamos para Romanos capítulo 11. Paulo traz aqui uma ilustração muito interessante na sua carta do que vai acontecer com o futuro de Israel. Nas próprias traduções das nossas Bíblias, os estudiosos, os tradutores, quando eles fizeram a divisão dos capítulos, dos versículos lá atrás, alguns séculos atrás, essa distribuição visava uma facilidade para os leitores de entender tópicos de cada capítulo. Então, quando você divide os capítulos, nenhum deles escreveu com essas divisões. Mas as divisões nos ajudam. Então, percebam que quando você chega no capítulo 11, você tem uma expressão assim, vejam bem, Romanos 11, o título do capítulo, o futuro de Israel. Então aqui é o Israel físico. Futuro de Israel físico. É bom a gente falar sobre isso, porque dependendo de onde essa mensagem vai ser ouvida, a pessoa que nos ouve pode pensar que nós somos dispensacionalistas. A igreja, há uma ala da cristandade que entende que Deus trabalhou com Israel, agora ele está trabalhando com a igreja será arrebatada para depois Deus trabalhar de novo com Israel. Isso é dispensacionalismo. A Bíblia não traz essa visão. Nós não cremos nessa visão. A igreja reformada, a igreja cristã durante os séculos nunca ensinou isso, mas em função de uma doutrina escatológica de que a igreja seria arrebatada 7 anos antes. Hoje mesmo uma pessoa me fez uma pergunta, porque ela está assistindo a uma novela aí numa emissora, e ao assistir essa novela a cabeça dela ficou confusa, porque como a teologia dela é pós-tribulacionista, ela vai passar pela grande tribulação, a novela é pré-tribulacionista. Então ela perguntou a mim, em que momento o arrebatamento acontece, quanto tempo fica para a vinda de Cristo? E eu respondi a ela, e ela não entendeu muito bem, mas na verdade, depois que eu expliquei, ficou muito claro para ela e para todos. Qual é o ensinamento? Se você usa 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, arrebatamento está presente na segunda vinda de Cristo. O arrebatamento não é um fato isolado, à parte, em um tempo de 7 anos antes da vinda de Cristo, da descida de Cristo. Então esse é o problema. Então veja que, aí eu falei para ela, a novela tem um viés cartesiano de uma corrente escatológica norte-americana, onde surgiu lá os deixados para trás, o left behind, o termo em inglês, e essa corrente está presente na novela. Se você é pós, vai dar um choque anafilático nos neurônios.
Então agora, não tem nenhum problema. Então depois que eu expliquei, ficou muito mais claro. Agora, veja o que vai acontecer com Israel no futuro. Então o futuro de Israel aqui é o Israel físico. Deus fez uma aliança com a terra de Israel. Então aqui quem nos ouve, Deus jurou a Abraão, Deus jurou a Isaac, Deus jurou a Jacó, Deus jurou a Davi, e ele disse a Davi que o descendente dele vai se assentar no trono em Jerusalém e vai reinar a partir de Jerusalém eternamente. Como Jerusalém está em Israel, então esse reino, essa terra física é importante. Agora, judeus, como os brasileiros, argentinos e franceses, precisam se converter. Não é por causa da aliança que Deus fez com os patriarcas, jurando em relação à terra, que todos são salvos. Entretanto, Deus dará a eles uma oportunidade de um derramar de um espírito de graça e de súplica para que eles se voltem para Deus. Amém? Deu para entender? Então aqui está o futuro. Vamos ver como Paulo trabalha o versículo 8. Deus lhes deu, capítulo 11, verso 8, um espírito de entorpecimento. Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Versículo 11. Pergunto, pois, acompanhe. Porventura, eles tropeçaram, eles quem? Pergunte ao texto. O verbo está na terceira pessoa do plural. Tropeçaram. Quem tropeçou? Eles. Eles quem? Os israelitas. Esse é o problema de interpretação de texto. Porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Agora vamos ler. Pela sua transgressão veio a salvação a quem? Aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então veja, Deus só tinha no Velho Testamento dois povos, judeus e gentios. Os gentios e judeus, Deus formou a igreja, dos gentios e judeus. Não importa a sua nacionalidade, você se converteu, você é a igreja. O grande problema foi, na história da igreja, e Israel. Agora imaginem, do ano 70 depois de Cristo até 1948, não existe terra de Israel. Não existe Jerusalém. Existe Jerusalém, a Terra Santa, que foi alterado o seu nome para Hélia Capitolina. Depois essa terra vai ser batizada de Palestina, mas não tem mais nação de Israel. A nação de Israel vai surgir em 1947, novembro, e em 14 de maio o Estado de Israel nasce, oficialmente na prática. Então, até 1948 não existe Israel. Mas um detalhe, o que aconteceu com o povo de Israel? A nação foi estabelecida. Os judeus que estavam espalhados sobre as nações voltaram para a terra, alguns ficaram, mas uma boa parte voltou. Voltaram para a terra, mas não se voltaram para Deus. E talvez o que acontece com eles, acontece conosco. Uma das grandes coisas que Israel tem de trunfo, prêmios Nobéis, em que muitos deles confiam: exército, ciência, tecnologia de ponta. Grandes empresas de tecnologia são de judeus. Grandes cientistas da NASA são judeus. Mas o que é isso? Aonde está o pecado em fazer isso? Não. Orgulho, humanismo, culto a si mesmo, autossuficiência e o pior, independência de Deus. Eu me basto. Não julgue eles, porque nós também éramos e somos assim. Tem cristãos que às vezes não têm condições de subir nem um carguinho na empresa, que o sapato alto, o salto já aumenta. No domingo já está rebolando aí, repaginando para arrasar no território. Aí Deus diz: espera aí que eu vou baixar esse salto. Não tem muita estrutura. Então isso se chama de autossuficiência, orgulho, e é o que acontece com Israel. Mas como Deus nos ama, Deus é poderoso para
trazer e criar situações para que eles e nós nos voltemos para ele. Então vejam, por exemplo, aqui ele diz, versículo 11, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles quem? Dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, porque a rejeição deles trouxe o evangelho aos gentios. Alguém pode perguntar, mas então quer dizer que Deus já tinha em vista que os judeus endureceriam? Não. Os apóstolos eram judeus. A igreja primitiva, no seu nascedouro, ela era basicamente formada de judeus. Quem escreveu o Novo Testamento, na sua maioria, foram escritores judeus, com exceção de Lucas, que é o único autor grego que escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Os demais, todos são judeus. A questão não é quem escreveu, quem andou com Cristo. A questão é que a nação como um todo não reconheceu o Messias. E o que vai acontecer? Nos últimos dias, Deus vai derramar um espírito de graça e de súplica e eles vão se voltar para Deus. Essa é a promessa. Está claro? Avancemos. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, o abatimento deles, em riqueza para os gentios, olha a pergunta de Paulo numa exclamação. Quanto mais a sua plenitude. O que isso significa, Paulo? Se a queda deles, a rejeição deles ao evangelho, o fato deles terem rejeitado, levou os gentios, as nações, a conhecer o evangelho, o que dizer quando eles chegarem ao conhecimento pleno do evangelho? Eu vou dar a resposta de Paulo. Explosão do derramar do Espírito sobre a terra. Amém, queridos? Se nós não aprendermos essas verdades aqui, fique tranquilo que vai ter umas salinhas de EJA, Educação, Jovens e Adultos, antigo Mobral, lá no céu. Nossas cabeças, muitas vezes, estão muito movidas pelos nossos problemas. Eu também tenho problemas. Também tenho lutas. Mas nós precisamos parar para pensar que quando conversamos com Deus, não é só perguntar para Ele acerca dos nossos problemas e falar dos nossos problemas. Perguntar a Deus quais são os problemas dele. Ele tem problemas. Ele tem obstáculos que nós e as trevas colocam para impedir os desígnios dele. E ele quer nos dar estratégias para sermos a solução através dele para levar o evangelho às pessoas. Quais são os problemas que Deus tem? Não estou falando problema de pecado, não é isso. Problema no sentido de responsabilidades, de coisas que ele quer fazer e projetos que ele quer resolver na terra. Você já perguntou para Deus? Um deles é esse. Deus está prometendo que vai trazer um derramar do Espírito com equilíbrio sobre a terra. E aqui, por favor, não distorça as palavras. Ninguém está falando de emocionalismo, de gritaria, de falar em línguas, de gritar. Isso não é o que a Bíblia diz de essência. É um fervor do Espírito Santo em nosso coração que vai aquecer o nosso coração de paixão por Ele, e essa paixão vai nos mover a fazermos coisas em prol do seu reino. E quanto mais estamos fervorosos, apaixonados, mais resolutos pelas causas de Deus. É isso. Então o texto diz aqui no verso 12, verso 13, dirijo-me a vós outros que sois gentios, porque ele está escrevendo para os romanos. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Versículo 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, eles rejeitaram, o mundo se reconciliou com Cristo. O que será o seu restabelecimento? E ele traz uma pergunta aqui, se não vida dentre os mortos. Você entendeu esse texto? Você entendeu a profundidade das profundezas profundas deste versículo? Não entendeu? Então eu vou redigir de novo.
Se o fato de Israel ter rejeitado a Jesus na primeira geração como nação, e esse evangelho chegou às nações gentílicas que hoje formam e compõem a igreja, juntamente com os israelitas que se converteram, que ainda são poucos, o que dizer quando nos últimos dias eles que conhecem a Torá, eles que conhecem as alianças, eles que conhecem a revelação que Deus deu a eles no Velho Testamento, eles que têm temor, que têm zelo. Paulo diz em Romanos 9 que eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Tem pessoas que têm muito zelo de Deus, mas não conhecem a Deus. Na minha tradição religiosa, eu tinha muito zelo. Em nome desse zelo, eu nunca procurei lugares escusos e lugares de práticas abomináveis a Deus pelo temor. Convite não faltou. Vamos ali. Eu nunca fui pelo zelo, mas eu confesso, eu não tinha entendimento. E é possível eu ter muito zelo. Eu conheço pessoas, você deve conhecer pessoas aí fora que têm muito temor de Deus, mas não têm entendimento de Deus. Eu não sei se adianta muito. Eu acho que da parte de Deus adianta, porque quando Ele olha um coração que o teme, Ele cria um caminho para a pessoa ter a revelação. Agora, não adianta ficar anos só com zelo, sem entendimento dos projetos, dos planos de Deus. Então, quando você olha aqui, volta lá para o capítulo 9. 9. Ele diz assim. Deixa eu ver se é o 9 ou se é, acho que é o 10. Eu falei que é o 10. Versículo 2. Porque eu lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm o quê? Zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem zelo, mas não tem entendimento. Então não basta ter zelo, não basta ter temor, é preciso conhecer. E aqui está o manual para nós conhecermos a Ele, a Bíblia Sagrada. Voltando lá para Romanos 11, rapidamente, vamos ver, no versículo de número 16. E se forem santas as primícias da massa, as primícias porque ele quer dizer, a igreja primitiva basicamente era formada de judeus. Igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, dos ramos naturais da oliveira verdadeira, e tu, sendo oliveira brava, gentil, foste enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Pastor, eu li, mas não entendi nada. Muito simples. Quem gosta de comer uma pizza com um óleo de azeite? Tem óleo de azeitona que é da legítima azeitona pura. De Israel, de Portugal, de Roma, da Espanha, do Rio Grande do Sul. Azeite puro. Agora, esse é a oliveira brava, a oliveira verdadeira. Mas tem aquela oliveira muito fraquinha. É a oliveira brava que somos nós, os gentios. Então preste atenção no raciocínio. Deus não tem duas oliveiras. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Mas nessa planta, que são duas, Deus só tem uma. Porque ele estava lidando com a oliveira verdadeira, que são os judeus, que estavam com os ramos naturais, dentro da revelação que Deus deu a Abraão. A raiz. Abraão, Isaac, Jacó, até chegar a Jesus. Preste atenção no raciocínio. Esse povo rejeitou o Messias como nação. Porque eles rejeitaram, vejam, não foram todos que rejeitaram. Volta para o texto, que aqui diz o 17. Se porém alguns dos ramos, quem? Foram? Então não foram todos que rejeitaram. Alguns ramos. Aí esses ramos foram quebrados da oliveira verdadeira e os ramos da oliveira brava, aí você inclui você e eu, foram enxertados na oliveira verdadeira. Mas de onde vem a seiva? Hello? De onde vem a seiva? Da raiz.
Então ele diz assim: baixa a crista, que não és tu o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Bem, isso aconteceu na história da igreja, mas o que está profetizado para os últimos dias, com esse derramamento sobre a casa de Davi, o espírito de graça e de súplica, que os ramos naturais da oliveira verdadeira voltarão a ser reenxertados na oliveira legítima. Só que Paulo diz que os ramos da oliveira verdadeira, quando eles começarem a voltar para o ramo, para a oliveira natural verdadeira, eles vão ficar com ciúmes dos ramos da oliveira brava, porque eles disseram, eles falam tanto do Yoshua, do nosso Messias, e aí eles vão ver algo em nós que vai despertar neles o se voltar para Deus. Quando eles se voltarem para Deus, eles irão compor aquilo que Deus já está compondo há muito tempo. A igreja de Cristo, formada de gentios da brava e de judeus da verdadeira oliveira, em uma oliveira só. Quero olhar nas mentes para saber se houve um encaixe de entendimento. Alguém meneou a cabeça dizendo que não. Então, tem que ler Romanos umas 10 vezes. Tá bom? É difícil. Mas John Stott, o pastor da Rainha Elizabeth, dizia: crer é pensar. Crer é estar na igreja cantando músicas, dançando e louvando e não pensa. Para pensar, eu tenho que ler. Além de ler, eu tenho que examinar. Além de examinar, com afinco. Além de examinar com afinco, reler. E na medida que esses textos vão sendo permeados na minha mente, e eu me debruço sobre eles, a lâmpada clareará e iluminará e trará o entendimento. Mas se o meu crer se resume apenas domingo à noite na igreja, estou muito distante do entendimento. Então eu só vou aprender em um lugar, no EJA, na eternidade. Educação, Jovens e Adultos, na eternidade. Antigo Mobral. Aí você vai dizer, que pena. Pois é, são as escolhas. São as escolhas. O que nos rouba o tempo para entendermos estas coisas? Se entendemos tantos de seriados americanos no Netflix, se entendemos tantos de seriados nos canais de TV a cabo, se vamos tanto aos cinemas, assistimos a tantos filmes, por que não temos dificuldade de entender essas coisas, esses enredos desses capítulos, desses enlatados americanos? E por que temos tanta dificuldade de entender? Alguém já disse que nós somos o que nós comemos. E alguém já disse, um provérbio árabe, que eu não serei a mesma pessoa nos próximos 5 anos, por 2 motivos. Pelos livros que eu leio e pelas pessoas com quem eu ando. É uma questão de escolha. Não existe mente brilhante por osmose. Não existe mente brilhante por difusão. Existe mente brilhante por muito suor de expiração. 10% de inspiração, 90% expiração. E 90% de inspiração, joelho no chão, oração. Porque ninguém vai aprender a Bíblia só lendo. Tem que aprender também a conhecer o Deus do trono, dobrando os joelhos e orando. E aí, os anos passam, eu te garanto, de força em força, de glória em glória, de fé em fé, você vai crescendo num crescente resplendor até a imagem de Cristo ser formada em sua vida. Amém, queridos? Não tem mágica. Até mesmo quando eu escuto pessoas aí fora que não são cristãs, com mentes brilhantes, eu faço logo uma pergunta: quantas horas de leitura em quarto, trancado? Tem. Passou em primeiro lugar no concurso da Polícia Federal, no mínimo 7 anos, só fazendo prova e estudando. Esquece carnaval, esquece abadá, esquece balada, Lollapalooza, do mundo. Do mundo. Pessoas do mundo se disciplinam. Não existe mente brilhante. Quem é brilhante é nerd. Aí é o QI, já foi elevado, a NASA já retém,
lá o outro equipamento, como é que chama isso aqui de São José dos Campos, da aeronáutica? O ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, já retém. São exceções. Os outros, os medianos, é inspiração e expiração. Suor. Não existe. César Cielo, quantas horas, quantas semanas, quantos anos nadando na piscina? Até para pensar, meu filho, mora logo no oceano. Faz um aquário logo, um quarto no oceano. Agora, você acha que também as escrituras sagradas serão trazidas na sua cabeça o entendimento? Não, eu sou o que eu leio. Então eu queria desafiar você que nos ouve, você que está aqui presente. Não existe mente brilhante. Você pode ser esse instrumento de luz, de bênção para a sociedade. Deus não quer dizer que você vai ser um mestre na palavra. Mas eu conheço muitas pessoas que buscaram esse caminho da oração, da intimidade, da leitura, e os anos vão mostrar. E cuidado com o legalismo. Você não é melhor porque você lê mais. Você não é melhor porque você sabe mais. Cuidado com o legalismo. Cuidado com supercrente ativar. Lembra dos super gêmeos? Cuidado. Cuidado. Porque esses que vão sendo mais refinados na palavra são os que vão ser mais depurados e provados. Porque estão se entregando mais, Deus vai tratar mais ainda. Os que não querem vão ficando mais para trás. Quando vier a grande crise, o dia demonstrará a obra de cada um. São as escolhas. Então eu tenho batido muito nessa tecla, são escolhas. Voltando aqui para o texto. Não te glories, verso 17, se porém alguns dos ramos foram quebrados, tu, sendo oliveira brava, gentil, foste enxertado em meio deles, da oliveira verdadeira, e te tornaste participante de quem? Te tornaste participante de quem? Da raiz. Quem é a raiz? A revelação. Revelação que veio a quem? De Deus para Abraão, de Deus para Isaac, de Deus para Jacó. Pensem que antes de Abraão, Isaac e Jacó, não existia nação de Israel. A primeira pessoa que recebeu a revelação do Evangelho não foi Israel, foi Abraão. Abraão, Jesus disse, ele me viu, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Não existia nação de Israel. A raiz é a revelação progressiva que está vindo. Israel vai surgir com Josué quando entra na terra prometida e a nação, a descendência do povo de Abraão, entra na terra e possui a terra. Com Davi, o reino vai ser estabelecido. Mas a revelação veio já com Abraão. Por isso que Jesus disse, Abraão me viu e se alegrou. E aí ele pergunta, por que você, gentio, se vangloria contra o judeu? Quem foi que te colocou aqui? Deus, na oliveira verdadeira. Quem é que te sustenta? A raiz. Então não fale mal dos judeus. Não faça o que os reis fizeram, a escória. Esse povo. E preste bem atenção. Quantas nações ficaram a favor do Trump quando ele só pensou em mudar a embaixada? Só 2. Mais os Estados Unidos. E Zacarias diz que quando o Senhor voltar, Zacarias 14, ele vai lutar contra as nações que se levantaram contra ele. E nenhuma nação, na sua sanidade mental, vai se levantar contra Deus, mesmo sendo um povo ateu. Mas na hora que eu me levanto contra o povo de Deus, para exterminar como Estado Islâmico, judeus e cristãos, eu estou me levantando contra Deus. E é esse espírito do anticristo que quer dizimar judeus e cristãos, que juntos compõem o povo de Deus, que nos últimos dias incitará as nações para destruir o povo de Deus. E quem se levanta contra o povo, está se levantando contra Deus. Quem se levantar contra Jerusalém, vai se levantar contra Deus. E as nações ficarão confusas, conforme Zacarias 14. Concomitante a isso, Deus estará derramando um espírito de graça e de súplica sobre o povo de Israel. Veja no versículo 18,
Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eu, gentil. Marque aí, eu, gentil. Bem, pela sua incredulidade, eles foram quebrados. Veja o verbo na terceira pessoa do plural. Foram. Foram quem? Os judeus foram quebrados devido à sua incredulidade. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Leiam agora em voz alta. Não te ensoberbeças, mas teme. Se Paulo estivesse aqui no Brasil, dizia, baixa a crista. Você não é melhor do que eles. Ah, judeu. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Agora, olha que expressão linda. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, a bondade. Deus usou de bondade para com você, gentil. Agora, ele usou de bondade se nela permaneceres. Doutra sorte, se você se manter na incredulidade e na soberba, tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Meus irmãos, olhe para a sua vida e eu olho para a minha. Eu era o incrédulo. E hoje eu sou crente em Jesus. Aqui está uma pessoa que não gostava de pastor. Atravessava a rua quando a calçada era uma igreja evangélica. Passa para lá. Se Deus fez isso, esse milagre, Deus vai fazer na vida de muitos que são incrédulos e abrir os olhos. Amém? E cuidado para não rejeitar as pessoas, porque as pessoas mais difíceis, às vezes, são essas que Deus pega primeiramente. São as que Deus pega. E cuidado para não ficar, isso aqui, porque tem muitos que estão na igreja, mas estão bem para trás. Por isso que os trabalhadores que chegaram na última hora, receberam o mesmo galardão, e os que estão lá atrás, de muitas horas, né? De muitas horas, na parábola de Jesus, eles reclamam, mas esses chegaram agora, eu sou o dono da seara. Fica na tua, eu sou o dono, eu vou dar o salário conforme eu quero, é para todos, o mesmo salário. Agora tem muita gente chegando na última hora que está passando à frente de muitos. Muitos. A revelação, queridos, ela é progressiva. A palavra de Deus está aí, ela está disponível. E quando eu falo revelação, não é novidade nenhuma. Você está buscando novidade aonde? O que é que você está buscando? Eu te pergunto hoje à noite, o que é que você busca? Revelação está aqui. Tem uma música que eu cantava na igreja romana, toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Eu cantava, mas não vivia. Jesus Cristo é a palavra, mas eu não li a palavra. E a palavra tem que ser examinada. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quem estava domingo de manhã viu quantas passagens de Moisés que apontavam tudo para Jesus na sequência. Êxodo 15, Êxodo 16, Êxodo 17, Êxodo 18, Êxodo 19, Êxodo 32, Êxodo 33, Êxodo 34, tudo apontando para Jesus. Tudo apontando para Jesus. E nós estamos buscando novidade. Ok? E aí, para encerrar, para irmos para o intervalo, verso 22, 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar. Pois, se foste cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, contra a genética da biologia animal, vegetal, você foi enxertado em boa oliveira, ele pergunta, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quem nos ouve, quem nos assiste, quem está lendo agora esse texto aqui conosco, pensemos o seguinte. Ler esse texto de Romanos 11, que Paulo traz a profecia do futuro de Israel, até 1948, era dizer que isso era impossível. Inclusive, a igreja criou a teologia da substituição, que Deus substituiu, a igreja substituiu Israel.
Correto é dizer que Deus de ambos os povos fez um só, que é a igreja. Mas a igreja, Deus já tinha prometido a Abraão que o descendente dele abençoaria quem? Todas as nações da terra. Quando Deus falou a Abraão, ele já tinha dito: Abraão, prepara-te, porque o teu descendente, quando vier, que é Cristo, vai abençoar o teu povo Israel e todas as nações da terra. E esse povo, eu vou formar um povo só, a igreja. Eu fui claro, meus irmãos? Se quem tiver dúvida, leia Efésios 2. De ambos os povos, Deus fez um. Quebrou a barreira de separação. Entretanto, para que lugar do planeta o Messias voltará para reinar? Copacabana? Tá difícil. São Paulo, Tóquio, Dubai? Tá difícil. Nova York, barata e rato na cidade. Orlando, só tem parque e consumismo. Miami, só eletrônicos. O povo não quer saber do evangelho. Agora, a promessa de Deus é que ele virá cumprir o que ele jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele disse aos apóstolos no capítulo 1 de Atos: varões galileus, por que é que vocês estão olhando este mesmo varão que para o céu viste subir, ele voltará para este mesmo local. E Jesus subiu do Monte das Oliveiras e Jesus descerá, Zacarias 14, para o Monte das Oliveiras. Para encerrar e fechar com a profecia do derramamento sobre a casa de Davi, o Espírito de graça e de súplica, é agora que vai acontecer o derramamento. Veja o verso 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Por isso que era um mistério. Porque Paulo queria saber aonde Deus colocou a terra física de Israel. Por que que os israelitas desapareceram, foram expulsos da terra, os judeus nunca mais voltaram? Mas eles só vão voltar em 1948. E esse mistério, essa lacuna, era que o evangelho nessa lacuna do ano 70 até hoje, o evangelho seria levado aos gentios. Ao longo desse período, muitos judeus se converteram, é lógico. Mas a nação inteira ainda não se converteu ao Deus de Israel. E aí diz o verso 25, eu não quero que vocês ignorem, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio, vamos, endurecimento para todos? Não, em parte. Então digam aí, em parte. Então o endurecimento não foi para todos. Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago era judeu. Sim ou não? Então, mas nem todos aceitaram. Até, olha o até que, marque aí, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quer dizer, a colheita que Deus fará entre as nações para compor a igreja. E assim, verso 26, oração coordenada aditiva. E está amarrado com o anterior. E, por conseguinte, assim, por conseguinte, tem que ler Bíblia. E assim, por conseguinte, todo, vamos, Israel será salvo, como está escrito. Veja, perceberam que Israel aí com I maiúsculo, a nação. Ele não falou, e todos os israelitas. E todo Israel será salvo. Minha pergunta é, quando todo Israel será salvo? Quando o Messias descer. Quando a sinuca de bico de Deus for formada numa batalha do Armagedon e houver uma tentativa das nações de dizimarem todo o povo de Israel, nessa hora o Messias descerá, intervirá e libertará Israel. E eles olharão para aquele a quem eles mesmos traspassaram e chorarão e dirão, esse é o Messias. Só que lembrem-se, a cena é essa. Eles vão clamar em meio à perseguição, à mortandade de judeus na batalha do Armagedon. Lembram? Espírito de graça e de? Espírito de graça e de? Quando é que você faz súplica? Quando você já não tem mais o que falar. Desespero. É o que vai acontecer. E o texto diz, e ele apartará de Jacó as impiedades.
Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Verso 30. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, judeus, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da mesma misericórdia que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém? Eu vou fechar essa parte depois do intervalo com mais os outros 2 pontos e a gente finaliza a aula de hoje. Vamos para o intervalo. Pronto, vamos lá. Já comi o bolo, vamos embora. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, voltando aqui para Zacarias 12:10. Essa situação do derramamento do Espírito, de graças e de súplicas sobre a casa de Davi, vai acontecer em algum lugar da história. E aí, a minha pergunta é, nós estamos em Zacarias 12:10, vamos abrir. O cenário em que esse espírito de graça e de súplica vai ser mais intenso é na hora da parúzia, que é a palavra grega para a vinda do Senhor. Então, ter cuidado aqui, eu não vou falar sobre arrebatamento, porque na verdade, na teologia reformada cristã, nós não entendemos arrebatamento separado da segunda vinda. É um fato só, tá? Não vou aqui ter espaço para falar isso agora. Mas nós sabemos que alguns acreditam na corrente pré-tribulacionista, mas não é essa a corrente que perdurou durante séculos na história da cristandade, que é a pós-tribulacionista. Então vamos para o capítulo 14, para nós entendermos, de fato, o cenário em que esse espírito de graça e de súplica vai ser mais intenso. Tá bom? Primeiramente, tem a ver com Jerusalém, com a vinda do Senhor. Capítulo 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei, marquem, todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Vamos anotar aí. Então, primeiramente, vejam o pronome pessoal que está empregado. Eu ajuntarei. Eu quem? O Senhor. Depois do verso 3, preste bem atenção. Então sairá o Senhor. A sua Bíblia deve ter Senhor com S maiúsculo. Em hebraico, a expressão é Adonai. É o Senhor que virá. E é o Senhor que sairá. Meus irmãos, é difícil encontrar uma passagem na Bíblia que diz assim, eu vou sair e vou pelejar. Imagina Deus sair do trono. Deus governa sobre o trono dele. Mas agora ele vai sair, ele vai mudar a geografia dele. Ele vai fazer uma mudança geográfica. Sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Verso 4 é a passagem que eu tinha dito. Naquele dia estarão seus pés, os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras. Veja, qual foi o último lugar que Jesus foi visto? Qual foi o lugar que a última vez Jesus apareceu? No Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1. E ele disse, que os anjos disseram acerca de Jesus, ele voltará para o mesmo lugar de onde para o céu o vistes subir. Então ele diz, presta atenção agora no verso de número 5. Aqui é um cenário de perseguição. Por isso que eu falei, eu ainda estou no primeiro ponto, para que vocês entendam que o Espírito de graça e de súplica será derramado em um momento também em que acontecerá perseguição ao povo de Israel e perseguição à igreja. E repito, Deus não tem 2 povos, Deus só tem um povo. Eu tenho que bater muito nessa tecla porque existem correntes dispensacionalistas que entendem que a igreja vai ser arrebatada e Deus vai ficar agora com Israel. Deus não tem 2 povos, Deus só tem um povo. Então vai acontecer, veja que o Estado Islâmico está mostrando esse viés para nós. O ódio deles é matar 2 povos, judeus e cristãos. E isso é algo porque o Apocalipse nunca falou sobre o Estado Islâmico.
Não está registrado. Mas o Apocalipse fala que haverá uma grande tribulação sobre a terra. E é nessa hora, nesse cenário, que eles vão fugir. Verso 5. Fugireis pelo vale dos meus montes. Falando dos israelitas. Fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Se referindo ao incidente que aconteceu nos dias de Uzias. Aí veja o verso 5. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Preste atenção que essa expressão, todos os meus santos com ele, é uma figura da igreja. Dos santos que já morreram com Cristo, que vão ressuscitar quando a trombeta tocar, e ele ressuscitará primeiro os que já morreram, e os que estiverem vivos serão transformados em seus corpos, corruptíveis para incorruptíveis, nos encontraremos, se ele voltar na nossa geração, com Cristo nos ares, e desceremos com ele. Uma das grandes questões aí emblemáticas é porque a maioria já optou, alguns anos atrás, pela teoria pré-tribulacionista. Aí não dá para encaixar esse ensino meu na sua cabeça. Ah, mas eu aprendi assim. Então, deixe de ser Gabriela e vamos aprender da forma como a Bíblia diz. Tá? Primeiro que Deus não deu script para ninguém. Deus não deu roteiro para ninguém. Deus deu pistas. Tá? Essa história de brigarmos como cristãos, se eu sou pré, se ele é mid, é pós, não vai adiantar nada. Agora, eu sei aonde é que nós vamos resolver essa questão. É quando o estreito de Jeová apertar. Que na hora que a tribulação chegar e a crise vier, aí você vai entender a teologia bíblica. Porque você vai dizer, uai, se for mineiro, né, uai. Nós não íamos ser arrebatados? Não, querido, vai passar. E eu pergunto, quem hoje, para que ter medo de grande tribulação, se só hoje eu fico a pensar quantos cristãos já foram decapitados? Domingo mesmo eu vi no jornal aquelas africanas, não é nem africanas, são descendentes de africanos, meninas que foram aprisionadas por extremistas radicais, porque são cristãs. Quanta perseguição ao povo cristão. Isso não é tribulação, irmãos? Isso não é grande tribulação? Agora, lógico que virão cenários aí mais agravantes ainda. Né? Então, voltando para o texto, quero chamar a atenção várias vezes a expressão, o Senhor virá, o Senhor virá. Então, verso 5, então virá o Senhor. Versículo de número 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. E aí, verso 13, isso aqui é o Armagedon. Naquele dia também haverá, da parte do Senhor, grande confusão entre eles. Eu fico a pensar que a cena vai ser mais ou menos esta. As nações se levantarão para dizimar Israel. Se levantarão para dizimar Israel. Israel ficará atormentado, aflito e vão suplicar a Deus. E Deus dará livramento, já fazendo com que as nações se degladiem umas contra as outras, confusão entre eles, e eles não vão conseguir lograr êxito nos seus intentos de destruir Israel. E quando chegar o ápice final para a destruição, o Messias desce, e é nessa hora que nós vamos ler no capítulo de número 12, verso 1 e 2. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, versículo 2. Eis que eu farei, 12:2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá. Verso 3. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Para todos os povos. Quer dizer, e versículo 3. E contra ela, contra Jerusalém, se ajuntarão quem? Vamos, irmãos, 12:3. Contra ela se ajuntarão quem? Todas as nações da terra. Então, vocês viram que quando o Trump só falou que ele vai mudar a embaixada, só falou que vai mudar, ele não mudou ainda. Então você pode discordar, pensar que o Trump é isso, aquilo, eu não sei. O que é que você pensa? Ele é cristão. Perfeito, nem ele é, nem você é. Gestor ele é. Agora, se tem competência para presidente, isso é outra coisa. Mas, às vezes, se tivesse um bem certinho, não faria, talvez, a loucura que ele decidiu fazer.
E se você não conhece o Deus da Bíblia é especialista em pegar pessoas desqualificadas, aparentemente loucas, porque quem é muito certinho se preocupa muito com a reputação. Quem é muito assim, eu não quero ofender, eu não quero. Então, às vezes, Deus tem que pegar um mais desequilibrado, aparentemente, do ponto de vista humano, aparentemente, para pegar e fazer atos de loucura que, para Deus, são atos de sobriedade. Isso não quer dizer que o seu governo é 100% correto. Mas é só uma dica para mostrar, voltando para o texto, no verso de número, capítulo 14, verso de número 5. Eles fugirão. Fugirão. Então será uma grande perseguição, uma grande luta para dizimar o povo judeu. E há uma profecia que nós acabamos de ler no início da aula, verso 10 do capítulo 12, agora vai para o 12, capítulo 12, tá? Verso 9. Naquele dia, vamos, 12, 9, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes eu derramarei o Espírito da graça. A pergunta é, quando esse Espírito de graça e de súplica, de derramamento virá sobre a casa de Israel? Em dias de perseguição. Não é nenhuma dificuldade de entender isso, porque foi quando nós estávamos passando aflição que nós conhecemos o Senhor, na maioria das vezes. Estou atrás de alguns testemunhos que dizem assim, eu estava ótimo, estava muito rico, muito bem, assim, riquíssimo, viajando muito, e senti que eu precisava de Deus. Eu estou atrás desse testemunho. Quando você encontrar, irmão, por favor, coloque na minha frente para dar o púlpito, eu saio da frente. Né? Fiz. Olha, eu estava muito bem, eu estava assim com milhões de dólares na minha conta, várias mulheres, vários filhos de vários relacionamentos, muitas viagens, uma agenda de executivo assim cheia. E eu percebi que eu precisava de Deus e eu fui buscar com tudo isso. Difícil. Então, isso vai acontecer com eles, tem acontecido conosco. Vamos para o segundo derramamento. Esse é bom. Agora o segundo também é bom. Vamos para o segundo. Pode passar. O segundo é o capítulo de Joel. Embora está em Atos 2, 17 e 18, mas é Joel. Tá bom? É o mesmo texto de Joel que está em Atos 2, 17 e 18. Vamos ler na tela. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e derramarei do meu espírito. Veja, sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Então virá um derramamento do Espírito sobre toda a terra. Em Joel, capítulo 2, Joel, para quem não sabe, não é só o profeta da profecia do derramamento do Espírito. Joel também é Apocalipse. Capítulo 3 de Joel é a batalha do Armagedon. O livro de Joel, meus irmãos, só tem 3 capítulos. 3 capítulos. O último capítulo de Joel é o mais difícil. É um livro, é um capítulo extremamente complexo, que se você ler mesmo com cuidado na primeira leitura, você não vai captar tudo. Mas quando você pega Apocalipse, Zacarias, Apocalipse 19, Zacarias 14, 12 e estuda Joel, você vai entender que é a batalha do Armagedon. Então veja, por exemplo, em Joel, depois de Oséias, né? Joel, capítulo 2, aqui para nós o que interessa é o derramamento do Espírito Santo. Ele diz aqui no verso de número 28. E acontecerá depois que derramarei, olha o verbo derramarei. Lembram de Zacarias 12, o primeiro derramamento? Derramarei o Espírito de graça e de súplica. Aqui é o segundo derramamento. O derramar. Eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Então aqui, está ali na tela, é um derramamento global. Lá é um derramamento local, específico sobre a casa de Judá. Alguém aqui é da casa de Judá? Aqui é global. Aqui é sobre toda a carne. Aqui é sobre toda a terra. E meus irmãos, é sobre toda a terra sim. Amém?
Você tem que buscar ouvir de Deus, não sair do seu mundinho. Às vezes a gente está só aqui pensando na nossa igreja, porque tem pastor que só pensa na sua tribo, né? É igual a música do Titãs. Eu me amo, e a minha denominação não pode mais viver sem mim e sem nós. Nós e nós e nós. Mas na verdade eu tenho que pensar o que é que Deus está fazendo nas outras igrejas, nas outras nações. Quando você começa a ouvir as histórias de tantos ministérios, você vai perceber, Deus está operando na terra. E em breve virá um derramamento sobre toda a carne. Isso vai ser lindo. E aí o texto fala, esse derramar. Pode passar a próxima tela. E ele diz, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso nos mostra que esse derramar do espírito também, concomitante, virá acompanhado de juízos e dias difíceis. Sim ou não? O texto diz isso. Semelhantemente, concomitante, acontecerão momentos. E veja, é assim mesmo, né? Quando você olha para a história dos avivamentos, os países estavam vivendo um caos e veio derramar. Eu me lembro que a década de 90, quando o Fernando Collor reteve o dinheiro e a dona Zélia Cardoso de Mello teve que fugir lá para Nova York, né, em função de tudo que ela, do plano, e eu conheci muitas pessoas que se mataram, suicidaram. Foi a década que muita gente perdeu e muita gente se converteu. Muita gente se voltou para Cristo. Conheço muitas histórias de pessoas que dizem, olha, o senhor lembra daquela crise do dinheiro retido? Né? Lembra da crise? Eu digo, lembro. Naquela época eu me converti. As vacas magras. Então esse derramamento é importante. E aí isso fala, eu acho que todos nós conhecemos mais esse derramar. Já estudamos o primeiro, estudamos o segundo, vamos finalizar com o terceiro derramar. Esse não é tão bom aos olhos humanos, mas se observarmos, ele tem um sabor de fel no início, mas ele trará frutos doces, porque haverá muita conversão depois dessas taças da ira de Deus sobre a terra. Então vamos ver aonde Deus vai tocar no calcanhar de Aquiles. Vamos abrir em Apocalipse 16. Apocalipse 16. E meus irmãos, eu tenho ficado com meu coração um pouco apertado. Tantas histórias. Se algumas aqui, membros da nossa igreja, estão passando problemas de enfermidade, parentes doentes, semelhantemente e ao mesmo tempo concomitante, irmãos estão desempregados. Outros perderam tudo da empresa. Então não existe tribulação pior, melhor, é menor, essa é assim, não tem. O que Deus está fazendo, nós precisamos entender que Ele não vai nos dar a resposta hoje. Vamos caminhar com Ele e depois olharemos para trás e diremos, entendemos, Senhor, entendemos. Vamos para Apocalipse 16. Apocalipse 16. Vamos pegar aqui as taças, né? A ira. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo, preste atenção ao verbo, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças, ou da ira, ou da cólera de Deus. Por favor, cólera aí não tem nada a ver com doença. Tá? É a cólera no sentido de ira. De ira. Então, o verbo que nos chama a atenção aqui é derramar. Então vamos lembrar? Primeiro derramar, Zacarias 12:10. É bom, sobre a casa de Judá. Segundo derramar, o derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre todas as nações, para arrependimento e conversão e salvação e batismo e renovo. Joel 2, 28 e 29 e Atos 2, 17 e 18. Agora esse derramar é um derramar da cólera de Deus. E aí quando você pega as taças, as iras, vocês vão ver aonde Deus vai tocar. Então vamos pegar aqui, ninguém por favor, vamos fazer assim afirmações.
Vamos pegar as narrativas de João e fazermos as análises possíveis e compreensíveis. Vamos ver, verso 2. Saiu o primeiro anjo e o verbo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Quantas pragas e quantas doenças, mesmo numa época com tanta tecnologia, onde a malária, onde tantas doenças aí já estavam controladas, estão voltando de novo. E o que me chama mais atenção aqui é uma palavrinha que nem existia naquela época, carcinoma. São feridas malignas. E às vezes o nosso corpo também recebe essa carga. Lidando com libertação, aprendemos que não basta expulsar demônios. Demônios não vão sair se uma gangrena chamada ódio, mágoa, permanecerem. Aliás, é uma das coisas que os demônios gostam para fazer residência. Ódio, mágoa e vingança. E é nessa hora que, psicologicamente, se eu guardo essas coisas, meu irmão, pressão arterial, 20 por 10, por 12, por 15. Ansiedade, insônia, e estas coisas vão sendo guardadas por anos. Isso deságua no equilíbrio da nossa homeostase, da nossa saúde. E trazem doenças psicossomáticas, soma de corpo, psico da alma. Aqui estão uma das pragas, que é o primeiro ponto onde Deus vai tocar. Isso não significa dizer que Deus mandou. Lembre-se, muitos fatos que estão acontecendo hoje são resultados das nossas escolhas. Às vezes eu digo, tenho que arrumar a cabeça de algumas pessoas que perguntam, por que, pastor? Por que Deus fez? Não, esquece Deus agora. Para de perguntar a Deus por quê. Com quantos anos você se converteu? Agora, quantos anos você levou para aceitar a Cristo? Quantas escolhas erradas você fez? Quantos casamentos você teve? Quantos filhos extraconjugais você teve? Quantos problemas desses casamentos e desses filhos de pensões que você tem hoje e está buscando suicídio? Como eu já acompanhei casos de uma pessoa que preferiu morrer e Deus recolheu, porque ele teve 5 mulheres, salário de 30 mil na Receita Federal, aqui no aeroporto de Viracopos, fiscal da Receita Federal, para fiscalizar toda a mercadoria. Com 5 mulheres pagando pensão, ele não tinha um dinheiro para comprar um Fusquinha. Comprou uma moto usada para ir para Viracopos todos os dias. E teve uma experiência de Deus o levar, porque Deus o preparou e o recolheu, mas ele mesmo disse, pastor, muito do que eu vivo hoje são resultados das minhas escolhas erradas. Graças a Deus que ele entendeu, ele não questionou Deus. Ele não questionou Deus. E quando ele converteu-se a Cristo, ele já tinha mais ou menos seus quase 60 anos. Mas se tivesse conhecido e as escolhas certas. Muitas vezes essas escolhas, essa humanidade que segue o seu próprio caminho, nós precisamos lembrar de Paulo quando diz aos Romanos que Deus entregou os homens às suas paixões infames. Só que Deus nos entregou porque Ele quis. Você não quer, então eu vou deixar você seguir o seu caminho. Siga o seu caminho. Entregue-se às suas paixões infames. Mas pelo amor dele, Ele vai nos encontrar na esquina. Ele vai criar uma esquina para nos encontrar. Sim ou não? Aqui está uma das taças. Segunda taça, o verso 3. E este tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Que é isso? Vamos fazer uma análise subjetiva. Possivelmente tragédias, desastres ambientais, catástrofes como tsunamis, podem ser vistos aqui, e tragédias ambientais, como nós já contemplamos em jornalismo nos últimos anos. Lembram, por exemplo, do tsunami que varreu e ali dizimou a região da Oceania, da Indonésia?
Quantos continentes foram pegos naquele momento? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas questionaram a Deus? E percebam que a partir do momento que essas taças chegam e elas trazem um derramar da cólera, Deus está visando colher almas. Mas o resultado que vamos encontrar é uma parte blasfema e uma parte se volta para Deus. Terceiro flagelo, ou terceira taça, que é derramado. Verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Veja um dos problemas sérios que nós, que somos riquíssimos de recursos naturais, enfrentamos há 2 anos a tragédia de Mariana. Quando eu vi a cena do Rio Vermelho, as águas sujas, turvas, chegando no oceano e destruindo cidades sem água potável, como nós tivemos aqui, Teófilo Otoni e outras regiões, Deus parece que mandou o anjo atingir nos locais. E aí, por favor, quem nos ouve, não distorça. Deus mandou, Deus permitiu em detrimento das escolhas dos homens em sua ganância de explorar a terra sem os devidos cuidados ambientais. Porque o que leva a muitas tragédias? A nossa ganância. Nosso desejo de tomar, de possuir, de mandar nos lugares onde estamos. E aí as escolhas vêm. É uma pena que muitos sofrem, né? Que muitos que não têm nada a ver são pegos nesse juízo, das escolhas de outros. E quantos de nós adoecemos por uma gripe, por uma situação, por escolhas erradas de pessoas que estão ali no ambiente? Nós temos aqui álcool gel, a pessoa entrou, vai ali, espirrou. Está doente, irmão? Não vai cumprimentar a mão do outro. Espirra. Faz assim. Aqui, oi, irmão, tudo bem? Quer dizer, outro vai lá, quer dizer, busca, pensa. Agora, estou dizendo isso, imagina se fosse um bacilo de Koch, uma tuberculose. Você vai dizer o que a Idade Média falou? A igreja ensinou na Idade Média? É a peste que Deus está mandando. É a peste não, é a falta de higiene. É a falta de discernimento. Só que naquela época ninguém sabia o que era bactéria. Quantas vezes pai e mãe ensinam a filho, fecha a tampa do banheiro, dá a descarga, lava as mãos, deixa o celular. Eu que sou da área de saúde, escova os dentes antes de dormir, porque tem gente que não escova há 3 dias e fica sem escovar, a placa bacteriana se instala. A Cidinha está aqui, ela me contou uma vez de uma pessoa que vivenciou isso, que ela conheceu, e a pessoa tinha o quê? Não escovava os dentes. A bactéria patogênica fermentava ali. Sabe para onde vai essa bactéria? Não é em outro dia, você não escova, toma água de manhã. A bactéria está lá, bem patogênica de muitos dias. Ela vai direto para a corrente sanguínea e se chegar no coração, ela pode ter uma endocardite e uma miocardite e morrer em menos de 24 horas com infecção sistêmica. Motivo? Falta de higiene bucal. Mas ninguém está mais na Idade Média. Conhecimento está disponível. Leia. Busque a informação. Mas o que essa geração busca? Eu sei. KKKKKK. WhatsApp. Né? Bobagem. Quer dizer, são tantas coisas. E às vezes as pessoas, nós falamos, não é bem assim. É que o pastor é muito radical. Ok. Ezequiel falou, um dia saberão que passou no meio deles um profeta. Mas é isso. Está aqui a irmã Márcia, foi diretora do hospital da Unicamp. Quantas vezes as pessoas vivem e enfrentam situações por desconhecimento de fatos que já estão até disponíveis, até no nosso tablet, no iPad, no smartphone, mas nós não buscamos as informações. Então aqui, as águas doces, meus irmãos, é a crise hídrica que o planeta enfrenta. Agora, você deve pensar, foi Deus que mandou essa crise hídrica? Não, é resultado das escolhas que fizemos. E o que é que Deus disse em Romanos? Vamos lembrar? Deus os entregou às suas paixões e famas. Você quer ir? Você siga. Agora, a consequência virá. A consequência virá. Agora, quando chega o problema, cadê Deus, pastor? Porque é Deus que não traz água. Eu já tenho uma outra pergunta. E por que todo mundo decidiu morar nas grandes cidades?
Olha o que Brasília está enfrentando de crise de falta de água em Brasília. Mas quem mandou o JK construir a cidade lá? Planalto Central. E Deus não mandou mega cidades. Deus disse, cresçam, frutifiquem e povoem a terra. Lembra da Torre de Babel? Por que Deus jogou a Torre de Babel? Porque Deus não mandou ficar hiperpopulação concentrada. Deus mandou se espalhar. E nós pagamos, quem é corretor sabe, 1 metro quadrado caríssimo em Campinas. Tem tanta terrinha boa nesse Brasil aí afora. Terreno bom de 20 mil reais para construir uma casa com 50 mil reais. Mas nós insistimos em ficar aqui, porque aqui é progresso. E é nesse lugar que é progresso que nós vamos encontrar as disparidades de um homem sem Deus que nas grandes cidades segue o seu próprio caminho e faz as escolhas erradas. Quando a crise vem, a pergunta é para Deus, por quê? Mas aqui Deus está falando, haverá um derramar sobre a casa de Judá, um derramar sobre toda a nação todas as nações da terra, sobre toda a carne, e um derramar de juízo sobre a terra. Juízo esse que é norteado pelas próprias escolhas erradas que os homens fazem, e Deus se utilizará dessa situação para trazer salvação e arrependimento. Avançando. Versículo número 8. Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, blasfemaram. E aqui veja, com certeza João teve uma visão de grande radiação solar. E hoje, quantos problemas ambientais, catástrofes, das geleiras que se desprendem em função das altíssimas temperaturas do planeta. Veja que a culpa também é nossa. A começar de mim. Na minha casa não tem um lugar que tenha terra. Foi tudo encimentado. Aí eu digo como diz lá, por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Por quê? Porque nós queremos morar. Por que tantos problemas numa cidade como São Paulo, Campinas, que só temos asfalto, pouca terra? Vai falar com o físico que vai ver o que acontece. Se nós não temos tanta terra, para onde vai escoar essa água? Para onde vai escoar essa água? Para o asfalto, quer dizer, não vai ser absorvida pela própria terra. Para criar lençóis freáticos com muita água? Não, mas são as nossas escolhas. Porque ninguém quer mato e ninguém quer viver uma vida com muito trabalho. Nós queremos praticidade. Então vamos logo cimentar isso aqui, de preferência, põe na calçada um porcelanato na rua, porque eu não quero aquelas plantinhas de ervas daninhas. Eu não tenho tempo. Eu quero praticidade. Se todo mundo pensar assim, e há 20 anos atrás, as casas mais grandes, né, bonitas aqui do nosso país, as casas mais bem construídas, como é que elas eram bem... de que material? Madeira. Madeira. E haja madeira, troncos, né? A gente vai em casas aqui hoje, vê, nossa, de onde vieram essas madeiras? Ah, vieram do Amazonas. Imagina se todo mundo hoje insistisse em continuar a fazer casas com madeiras. Aonde estaria o pulmão do mundo? A Amazônia. Aí falta oxigênio, queimadas, falta chuva aqui no Sudeste. Ai Deus, por quê? Por que não? Você plantou, você colheu. O juízo virá. Então isso é importante, queridos. Às vezes, a minha aula de hoje é pensar que será que é Deus que está trazendo o juízo? Ou esse juízo é para que Deus mostre que o que está vindo sobre nós é resultado das nossas próprias escolhas como sociedade global. Esse é o problema. Verso de número 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Um exemplo do que acontece hoje, porque o verso 11 ele explica, e blasfemaram o Deus do céu por causa de quê? Por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Alô? Coloque aí nas angústias, pânico, toque, depressão, medo, ansiedade. E isso somado com as úlceras, com as enfermidades. E muitas dessas enfermidades são resultantes
Resultados das nossas escolhas erradas do estilo de vida. Lembram de Paulo aos Romanos? Deus os entregou às suas paixões e famas. O que é que um pai e uma mãe ensinam ao filho? Coma isso, eu como o que eu quero. Faço o que eu quero. A vida é assim. E você vai vivendo um estilo de vida. Amanhã você adoece no seu físico. Aí blasfema de Deus, mas não é capaz de dobrar o seu coração e dizer: muito do que eu estou passando hoje, resultado das minhas escolhas. Isso não significa dizer que eu vou andar com Deus e não vou ter sofrimento. Eu também posso sofrer porque eu vivo numa sociedade global. E o erro do meu vizinho pode me atingir. O erro de uma empresa que é junto o prédio, a minha casa. Imagina um incêndio, uma catástrofe e eu perco a minha casa, que Deus me livre. De quem foi a culpa minha? Não, do vizinho, pela ganância. Por não ter cumprido a legislação. E aí nós começamos a questionar Deus. Mas o que chama a atenção aqui é: haverá uma sensação de desespero em grandes proporções. E o texto diz que cujo reino se tornou em trevas, quer dizer, tempo de escuridão. E eu penso que nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas estão com depressão, medo, pânico, angústia. E diz o verso 11, uma coisa que eu não gostaria de ler. Sofreram e blasfemaram por causa das angústias e das úlceras, e o pior, e não se arrependeram das suas obras. Um dos grandes flagelos dessa taça, eu vou parar por aqui no verso 12 ao 15, ao 16. Ele vai falar do Armagedon no verso 16. Existe aqui uma taça que vai ser derramada. Verso 12, derramou, marque o verbo derramar. Derramou o sexto a sua taça, o sexto anjo, sobre o grande rio Eufrates, região do Iraque, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Marquem 3 espíritos imundos. Porque eles são espíritos de demônios. Esses espíritos imundos são espíritos demônios. O que é que eles vão fazer aqui na terra, esses espíritos de demônios? Vamos? Vão operar sinais e vão se dirigir aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? Não vai dar tempo de explicar tudo isso hoje, eu retomo na próxima semana. Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses que como os homens não deram crédito, no capítulo 2 da segunda carta, não deram crédito à palavra da verdade, escute, Deus enviará a operação do engano e do erro. Esses espíritos imundos são espíritos de demônios que vão incitar as nações e elas crerão que o que elas vão fazer é certo, mas é errado. Elas vão se levantar contra o propósito de Deus para destruir Israel, destruir a igreja e assim por diante. O que eu vejo aqui? Um espírito de engano e de mentira virá sobre a terra. Alguém tem dúvida que esse tempo ainda não chegou? Ou já chegou? Ele já chegou. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje que nós falamos do Evangelho, parece que nós estamos contando a história de menino trancoso para dormir. Mas eles se deixam levar por narrativas extremamente absurdas de paganismo, ocultismo, e elas são enredadas e enganadas e engodadas nesse espírito de engano. Que Deus tenha misericórdia. Prestem bem atenção. O anjo derrama as 7 taças autorizadas por Deus. Qual o propósito? Gerar arrependimento entre as nações. E nós contamos com esses 3 derramar nos últimos dias. Não há uma ordem. Pode ser que eles venham simultaneamente. Sobre a casa de Judá, sobre toda a carne,
e um juízo de Deus sobre a terra para trazer despertamento, acorde às nações. Que bom que você já tem ouvido a palavra, mas se a igreja estiver dormindo, que ela seja acordada pelo Senhor. E que nós sejamos as trombetas dele para tocar as nações, para as nações, dizendo o que a música diz: ele vem, a trombeta soará. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lançai a rede, grande vai ser a pesca, grande vai ser a seara. Que Deus abençoe a sua vida. Você viu aqui angústias e úlceras. São muitas enfermidades, muita perplexidade na atmosfera da terra. Mas há esperança para ti. Jeremias disse: reprime a voz do teu choro. Há esperança para ti. Para de questionar a Deus. Caminhe. Não estou entendendo, pastor. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não é hora de questionar. Não é hora de questionar. E os que são mais novos, pensem que nenhum de nós está vulnerável a nada, está vacinado contra isso. Nós podemos enfrentar qualquer situação semelhante. Porém, o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Vamos ficar de pé, vamos orar.